ser santo, diz o Papa Francisco, é a coisa mais linda num documento novo que saiu, não é? É o rosto mais belo da igreja. Primeira coisa, é o rosto mais belo da igreja. Por que é ser santo? Ser santo é tão simples e tão complicado, porque vai exigir da pessoa que vive o evangelho. Não é porque é religiosa, não é porque é padre, não é porque é papa, não é? Não. Qualquer... Da sua casa, né? Exatamente, a sua casa, a esposa, o marido, o filho, não é? Contanto que é aqui que está o processo, né? Primeiro o processo, como se diz, é lógico e evangélico, é exatamente aquele que vive a palavra de Deus. Meus amigos do Atos Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio, uma alegria ter a sua companhia, a sua audiência. Então, para começar, já deixa o seu like, compartilha com todo mundo esse episódio que o Atos hoje está trazendo aqui. É a irmã Marli, né? Irmã Marli Carvalho Soares, ela é josefina e é vice-postuladora da causa de beatificação da serva de Deus Rosita Paiva. Você já ouviu falar na serva de Deus Rosita Paiva? Uma oportunidade para você conhecer e a gente saber que existe aqui, a gente vai entender de onde ela é, mas é bem dizer uma cearense, né? E também aqui estamos com o Ícaro Magalhães. Ícaro é animador da Juventude Eucarística Sacramentina, né, lá do Santuário, né, Arquidiocesano, Eucarístico. Isso. Arquidiocesano, não é isso? Santuário Ícaro? Arquidiocesano de Adoração. De Adoração, pronto, corrigindo. Então vai ser um episódio riquíssimo, que a gente vai entender melhor como está o processo de beatificação dessa serva de Deus. E é maravilhoso porque nós temos a oportunidade de, a Deus querer, em breve termos uma santa aqui da nossa terra, olha só, né? E a gente vai entender direitinho como é que está esse processo e conhecer um pouquinho mais sobre a serva de Deus, Rosita Paiva. Irmã Marli, muito obrigado por ter vindo, tá? Obrigado por ter atendido aqui o nosso convite, viu? Seja bem-vindo. Com muito prazer. Obrigado, Ícaro, também, viu? Obrigado, Neto. Obrigado a todos que fazem o Atos Podcast por nos abrir esta oportunidade de vir falar um pouquinho sobre esta pequena, grande mulher, Rosita Paiva. Maravilha. É muito interessante porque os católicos, né, geralmente, nós católicos, né, a gente ouve falar, a gente tem os santos, né, graças a Deus a gente tem essa devoção aos santos, né, que formam aí o conjunto aí, a Igreja Celeste, né, e os intercessores que nós temos, esses grandes amigos, né, que a gente tem no céu, mas muitos católicos ainda não entendem como é que acontece, como é que uma pessoa se torna santo de altar, porque santos anônimos nós temos muitos, né, por aí, né, muitos por aí, né, quem sabe aqui dentro dessa sala temos, né, 3 santos aqui, ó. 4. Eu tô na luta. 4. Né? Mas desejosos. A gente quer o céu, né, irmã? Mas a gente entendeu um pouco como é. Aí, irmã, eu queria, se a senhora, antes da gente conhecer a Rosita Paiva, a gente entender um pouquinho como é que funciona esse processo, como é que se dá, né? Até a pessoa ser oficialmente declarada santa, né? Ou seja, beata, né? Beata. Pelo Papa, né? Como é que se dá, então, desde o iniciozinho? É interessante, é com prazer que eu estou aqui, não é? Tornando, e quando a gente, cada dia que a gente vai lendo as coisas, né? Os documentos, a palavra de Deus, a gente vai aprofundando. E você fez uma pergunta muito importante, Neto, não é? Porque essa história de santo, né? Os alunos dizem, professora, que história é essa de santo? Não é? E a gente, como trabalha com a filosofia, não é? E a filosofia é um pouco assim, né? Entre aspas, não é? Questionadora. Tudo pela razão e tudo isso. Mas é bom questionar, né? E então, eu lendo, né, eu tive de ler bastante, mas ser santo, diz o Papa Francisco, é a coisa mais linda num documento novo que saiu, não é? Sim. É o rosto mais belo da igreja. Primeira coisa, é o rosto mais belo da igreja. Por que é ser santo? Ser santo é tão simples e tão complicado,
porque vai exigir da pessoa que vive o Evangelho, né? Que vive a palavra de Deus. É por isso que a gente diz, o santo nessas coisas, ele diz assim, na saída da porta, pode ser qualquer pessoa, né? Porque é religiosa, não é porque é padre, não é porque é papa, não é? Não. Pode estar dentro da sua casa, né? Exatamente, da sua casa, a esposa, o marido, o filho, não é? Contanto que aí que está o processo, né? Primeiro o processo, como se diz, é lógico e evangélico, é exatamente aquele que vive a palavra de Deus. Com radicalidade? Com radicalidade. E que todos nós somos chamados. Sim. Não é pelo nosso batismo. Não precisa ter nada de especial. Nada de especial, exatamente. Porque no batismo nós somos chamados a todos à santidade, que é a porta de entrada, não é? Agora nós vamos acompanhando a palavra de Deus, que não é fácil viver, talvez seja fácil falar, não é? Mas não é fácil viver, mas nós estamos chamados a viver a palavra de Deus. E é importante também, irmã, esse raciocínio que a senhora está desenvolvendo, porque às vezes as pessoas colocam a santidade numa coisa muito distante, né? Distante, difícil. Não é para mim, não consigo de jeito nenhum. É para alguém, não é? Isso não, mas está no ordinário da nossa vida. Para né? todos. A gente é santo ali no dia a dia. Exatamente. E aí o que acontece? Então essa é o primeiro chamado, né, universal, para todos. Agora, o que a igreja pede mais? Né? Tem uma resposta. É uma resposta. Se é um chamado. Então, se eu vejo que a Rosita Paiva, você conhece a palavra de Deus, tem toda a vivência de uma mulher, como a gente vai já dizer quem é essa mulher, não é? Que viveu a palavra de Deus mesmo. Isso, todas as testemunhas de papa, de bispos, de padres, de políticos, de alunos, das Josefinas, onde ela conviveu até morrer, que somos nós, a congregação. Então, o testemunho tem pecado, sim, porque não está no céu, está na terra, não é? Isso, Mas o testemunho da pessoa que viveu a palavra de Deus. É legal também a senhora dizer isso, né? A questão do pecado. Do pecado. Foi uma pessoa que em vida também teve suas fraquezas, exatamente, né? Suas fraquezas, tem os seus... alguém vai dizer não é assim, alguém vai dizer isso assim, está entendendo? Sim. Então, não é Deus, isso. É uma pessoa humana. Mas que soube com essas fraquezas... chegar... A graça supera, né? A graça supera, isso mesmo. Maravilha isso, né? Isso, a graça supera todos nós. Então, todos nós podemos ser santos. É como diz São Paulo, né? Onde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Maravilha. Irmã, e a senhora tem quanto tempo já de religiosa? 57. 57 anos. a irmã, a secretária do arcebispo também é Josefina, não é? A irmã Noemi. Irmã Noemi. Irmã, um beijo, irmã. Eu aperreio tanta bichinha que a gente quer trazer Dom Gregório aqui pra gente gravar com ele. Ó. Toda semana, irmã Noemi. Mas ele vem, porque é tanta coisa, né? Ele está chegando assim, não é? Ele chama tudo. Mas ele vai, aonde você chama? Ele diz, onde me chama, eu vou. Não, eu já encontrei com ele 2 vezes, aí ele diz, não, eu vou, marque lá com a irmã. Aí eu dou, Gregório, o problema é esse, marcar. Agora a irmã marcar, ele saía com todo mundo se queixa da Noemi, não quer dizer pra ela agora. É Noemi ou é Noemi? Noemi. Não é? Eu vou mandar o Matheus falar agora, porque é uma voz diferente, né? Uma pessoa diferente, deixar de encher o saco da irmã. Irmã, rapidamente, qual o carisma das Josefinas? Olha, o carisma das Josefinas, o que é o carisma, não é? Carisma são dons e graças, não é? Que já para todos nós, né? Mas que alguém captou, recebeu essa inspiração. Por isso que se chama o fundador, o inspirador, que foi Monsenhor Luiz Rocha. Cearense?
sim, da família do Cristo, né? Certo. Vocês sabem que o nome Cristo foi ele que deu, do o colégio, fundador, né? Do colégio, Colégio né? Cristo, sim. E que naquele tempo, eu estou falando porque eu estou lendo tanto agora, sim, tantas sim. coisas que eu tive com o trabalho da vice-postuladora, eu tive de ler muitas coisas, não é? E o Roberto, não sei se vocês, né? O Roberto Carvalho Rocha, né? Carvalho Rocha. Então dizia, quando ele colocou o nome do Cristo, naquele tempo era a onda do comunismo, aqui mesmo em Fortaleza, aqui no Ceará e tudo isso, né? Tinha muitas essas rivalidades. E disseram então para o Roberto, olha Roberto, esse nome não vai crescer nada, esse colégio. O Cristo, né? Eu estou me lembrando agora dessa história. E ele permaneceu com o nome que Monsenhor Luiz Rocha deixou até hoje. E cresceu, um dos maiores colégios. E ele morreu cidade, em 49. 1949. Você vê que expandiu. Era um colégio pequeno. Aí para isso vai ter a fé também, para acreditar também nessas coisas, não é? Verdade. Não só uma fé antropológica de acreditar nas pessoas, mas uma fé sobrenatural e teológica, não é? Porque são essas duas maneiras de compreender a fé. Porque a fé é você acreditar nele, não é? Sim. Acreditar nele. Você tem uma antropológica, no ser humano. Agora a fé é acreditar em Deus, não é realmente que as coisas ele pode fazer as mudanças de tudo, não é? A senhora falou em alunos, a senhora é professora da Faculdade Católica? Não, da Universidade Estadual do Ceará. Ah, sim. A senhora tem todo o jeito de professora, de explicar, didática, né? Vai dando os exemplos. Isso é maravilhoso, irmã. Eu sou professor, era também da Católica, inclusive eu fui a primeira mulher que trabalhou, né? Que ensinou na Católica. A primeira mulher a lecionar lá. Rompeu paradigmas. Rompeu. Eu e a Quando a senhora chegou lá, quem é essa aqui, querendo... E do Aloysio fica, menina, você vai... Foi do Aloysio? Do Aloysio, era. Ele que chamou a senhora aqui? Foi. A coordenação, o Monsenhor Landinho, né? Eu tinha terminado a filosofia, né? E também tinha feito a teologia. E a senhora já era professora na UES? Não, no mesmo ano que eu entrei na Católica, entrei também na UES. Maravilha. Certo? Sim, irmã. Então qual é o carisma da Josefina? Sim, aí voltando à questão do carisma, que eu estava dizendo primeiro, né, o carisma. Então, o nosso carisma realmente é a defesa da fé e da vida. Certo? Agora, qual é a obra, qual é a missão que eu devo cuidar? Como se dá, né? Como se dá. Que às vezes se torna difícil para as pessoas entenderem, né? Tem que materializar de alguma forma, né? Materializar, tem que materializar. Então, o que nós fazemos para agora? Ação, né? Dessa inspiração que o Monsenhor Luiz Rocha teve. Então, qual foi quando ele convidou a Rosita, exatamente, Rosita, você topa fazer isso? Né? Rosita, sim, senhor, eu topo. Então, foi um sonho que ele teve. Para fazer só a resposta, eu não posso dizer assim o que é, definir, não. Sim, perfeito. Então, ele teve um sonho que com a matança dos inocentes, das crianças, de Herodes. Ele disse que ele não dormia aquela noite com aquelas crianças, pensando naquelas crianças do Ficou perturbado Herodes, aquela noite. Ficou perturbado, aquela coisa toda. E você sabe que em 1933, e mesmo no tempo do Monsenhor Luiz Rocha, que ele realmente, em 1940, até a morte dele, que foi em 1949, aqui em Fortaleza, não é, que não tinha nada também, era muita criança nas periferias, né, ali na beira-mar, tudo isso, e ele participava e via muita coisa, as mulheres também, que tinha as crianças, bebês, né, na rua, e tudo isso. Então, o que ele fez? Que realmente... Aí perguntou para a Rosita se ela tinha coragem de ir para frente. Aí eu vou entrar na Rosita, né? Entrar na Rosita, porque esse é o ponto de partida mesmo.
é sobrenatural, não é? Sim. Agora só um detalhe, Josefina vem de São José. São José. É São José. Certo. Porque é o patrono da catedral, onde ele vivia 22 anos, e ela também trabalhava na catedral. Entendi. Inclusive, né, o santuário, fala aqui, sim, realmente... o Ícaro vai já exatamente, eu já estou aqui. facilitando. Então, o que é que não... É a criança. Trabalhar com a criança perseguida, vulnerável. Aí vem a defesa da vida. É a defesa da vida, entendeu? Desde o ventre. Desde o ventre, a criança, aquela criança, principalmente hoje, né? Quando eu entrei na vida religiosa, eu saí da minha casa, esse tempo, fazia a 7ª série. Ginásio, já entrei, já fui ensinando criança. Me botaram para ensinar, eu fiquei, como é que eu vou ensinar criança, né? Porque aí precisa uma alfabetização. Então, toda a nossa casa tinha um jardinzinho de infância. Era dedicado à criança mesmo. Então, seria exatamente a criança perseguida, a criança vulnerável, como se diz hoje, e também o zelo pelos sacerdotes. Que aí vem a questão da defesa da fé. A defesa da fé mesmo. A fé porque é o ponto, o núcleo central, né, da vocação. Então, veio essas duas coisas, como ela diz aqui, no próprio, diz assim, ela realmente o zelo pelos sacerdotes, na oração depois. Sim, que a gente vai fazer ao final. Ao final. O zelo pelos sacerdotes. O zelo pelos sacerdotes. Então, ela tinha um amor pelos sacerdotes, pelos seminaristas, pela formação, por isso que eu fui para lá, né? A formação, tudo isso. Então, nós trabalhamos assim, com a criança, na educação, na catequese, nas paróquias, na formação que você está vendo dos sacerdotes, trabalhando na filosofia também. Entendi. A teologia, a Noemi que está lá em todos os lugares, não tinha serviço. Ela disse, onde precisar, nós estamos lá. Maravilha. E a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, são 3 os fundadores, é isso? Certo. Da Josefina. São 3 cofundadores. Cofundadores. O Monsenhor? O Monsenhor é o fundador. É o fundador. Por quê? Por que ele é fundador? Porque fazer um estudo do carisma, 12 anos, né? Assim, teológico, filosófico, né? Psicológico, tudo isso, quem é o que funda, né? Isso é muito difícil para compreender. Sim. É o que recebe de Deus. É o carisma fundante, né? É o carisma fundante, isso mesmo. Né? É o carisma fundante. Ela já foi convidada por ele. Sim. E ela disse para Dom Antônio. Você viu? Dom Antônio. Que é esse que faz 50 anos de morte. Lustosa. Que era o arcebispo da época. Você entendeu como é que é um grupinho de santos, né? Um grupo de santos, de intelectuais, de gente, líderes e... Maravilha, então, exatamente. Eu digo assim, nós começamos com tanta coisa agora, né? Assim, com a fonte bem forte, né? Essa fonte. Então, a gente arruma agora com o processo, ela disse, então vamos colocar o Monsenhor como fundador, porque a inspiração é dele, a ideia é dele. Certo. Né? E ele passou para a Rosita, aí já é outro tempo que a gente vai, talvez, certo. Não sei se vai dar tempo hoje. Tá. E ela passou para Dom Antônio. Então, o que diz? Dom Antônio é fundador porque ele deu a parte institucional. Entendi. Certo? Ou seja, o direito canônico, eclesial, eclesial, nós viramos congregação com Dom Antônio. Entendi. Porque o Monsenhor Luiz Rocha, quando começou, que tem a história, era para a gente não ter hábito. Isso vem desde a fundação. Não ter hábito. Ele não queria ter hábito de jeito nenhum. Por quê? Era uma pergunta que eu ia fazer. Não ter hábito, nada disso, vestir modesta. Como leigo no mundo. Como leigo no mundo, para quê? Era o coração da gente que tinha de ser. A vida. Mas é um instituto de vida religiosa. É vida religiosa mesmo. Sem hábito. Sem hábito. Nós nunca usamos hábito de maneira nenhuma, nem distintivo, não. Tudo é interno. Entendi. A cruz que a gente usa é dentro. Está gravada aí. Por quê? Né? Porque naquele tempo, em 1933, tinha a perseguição comunista contra o cristianismo, muito forte.
Sim. México, Espanha, não é? E a gente poderia estar presente, olha aí que coisa forte do Monsenhor Luiz Rocha, né? Presente em qualquer lugar. Até certo que quando eu chego na faculdade, não é? Ninguém me conhece como religiosa, como freira, né? Que é o tempo comum que diz todo mundo. Aí mais tarde, passando uma semana também. Aí os alunos, professora, aí eu já sei que é. Aí vão descobrindo, eu me apresento. Eu não me apresento porque cria muito preconceito, né? Aquela coisa. Cria aquele estereótipo, né? Estereótipo. Aí depois que passa assim, umas 2 semanas, aí alguns já conquistei, né? Todo mundo. A senhora mesmo vai revelando, exatamente. Né? Aí é que eu vou realmente dizer quem que eu sou, tudo isso, né? Entendi. Não tive problema nenhum ensinando 47 anos na UES, né? E para a juventude, nada disso. Muito normal. Muito bom. Né? Todo mundo sempre chama irmã. Gente, nós queremos agradecer o nosso parceiro Normatel Home Center. Normatel Home Center é o seu lugar, se você quer construir ou reformar. Então você pode acessar pelo link aqui na descrição desse vídeo, ou então acessar pelo QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. Você vai ser direcionado para o Instagram da Normatel e lá também você tem um link para você fazer o seu pedido, cotação, pelo WhatsApp. Muito prático, muito rápido, e você encontra tudo o que você precisa para construir ou reformar, também nas lojas físicas amplas, com bom estacionamento, bem localizadas. Então, Normatel Home Center, tudo para você construir ou reformar, tá bom? Segue aí a Normatel. Valeu. Vamos agora para o Ícaro. Sim. Ícaro. Ele é Josefino agora. Tá certo. Vai dar problema com o sacramentinho. Ele já está criando, sabe? Você está vendo? Está empolgado agora depois que ele descobriu que a Rosita que liderou no santuário. Ícaro, a irmã Marli é vice-postuladora. Sim. E você, como é que é? É o vice-assessor da vice-postuladora? Eu ajudo, né? Existe uma comissão de beatificação, né? Que se reúne mensalmente para definir os trabalhos, né? Da causa de beatificação. Como você começou. Desde fevereiro. Só um pouquinho. Matheus, tá bom o áudio? Eles vêm um pouquinho, tá bom? Beleza. E desde fevereiro que eu estou ajudando na comissão, né? Ajudo mais hoje na parte das mídias sociais, né? Instagram, né? E a questão de descobrir que a Rosita Paiva, ela foi uma das fundadoras do Santuário Arquidiocesano de Adoração, né? Que é a Igreja São Benedito, lá no centro de Fortaleza, né? Ali na Avenida Imperador 1165. Então, quando os religiosos sacramentinos, que são os padres que animam o santuário, chegaram ao Ceará, né, para fundar a obra da adoração perpétua, isso em 1938, estamos celebrando 86 anos, celebramos no último dia 3 de agosto, Rosita Paiva estava lá na fundação. Ela foi escolhida pelos primeiros padres como a primeira secretária-geral da obra da adoração perpétua, né? Então, hoje a gente teve uma grande graça de descobrir isso, né, nos anais lá da nossa história, que um dos nossos membros está aí no processo de beatificação, né? Imagine só, na sua paróquia, na sua igreja, você ter alguém que está em processo de beatificação, né? Então, a minha missão foi descobrir essa história, né, trazer essa história, revelar essa história para as Josefinas, porque até então não era tão claro, né? E aí surgiu então a parceria Josefinas e Sacramentinas. Maravilha. Né? Tudo em torno do carisma eucarístico, né? Somar forças aí. A Rosita é muito interessante, assim, desta inspiração inicial que o Monsenhor Luiz Rocha teve e convidou a Rosita até, de fato, os primeiros passos do Instituto Josefino, foi exatamente que se deu o apostolado eucarístico da serva de Deus Rosita Paiva, né? Porque houve primeiro uma inspiração do Monsenhor com a Rosita. Certo. Fizeram alguns encontros, né? Inclusive o servo de Deus Dom Helder Câmara também chegou a namorar, né? Ele era o único masculino. Aí depois, então,
é que lá na frente, com Dom Antônio, é que vai, de fato, começar os trabalhos, né, do Instituto. Aí, nesse tempo, foi que a Rosita se dedicou à obra da Adoração Perpétua. Como secretária-geral, ela tinha a missão, naquela época o santuário funcionava 24 horas por dia, porque o Santíssimo era exposto 24 horas por dia. Então, a missão da Rosita era animar novos adoradores, trazer novos adoradores, preparar a escala de adoração, acompanhar se as pessoas estavam realmente cumprindo a escala de adoração. Se alguém faltava, ela tinha a missão de substituir os adoradores, né? A cada hora havia uma escala de adoração, né, lá no santuário. Então, 30 anos depois, aí, os padres vão escrever a história do santuário e vão dizer que Rosita Paiva era uma alma de fogo. Então, ela tinha uma espiritualidade profundamente eucarística. E aí foi nessa escola eucarística, Dom Jorge, que é o nosso bispo sacramentino, bispo de Paracatu, em Minas Gerais, vai dizer no vídeo que a gente vai divulgar no dia 19 de agosto, que foi diante do sacrário que surgiu o Instituto Josefino. Porque ela primeiro se abasteceu da graça eucarística, da presença eucarística, para depois, e aí a gente vai entrar na vida dela e você vai ver que foi uma vida, uma pequena grande mulher, que rompeu barreiras, quebrou paradigmas, exemplo, irmã Marli, né? A primeira mulher a dar aula para padres no Ceará, no estado do Ceará, semente de Rosita, né? A primeira mulher a estar lá numa universidade pública de curso de filosofia, mulher religiosa, freira, consagrada, né? Está dentro de uma universidade pública. Então, Rosita espalhou essas sementes, né? E o Instituto Josefino, obra de Rosita Paiva, que foi a grande apóstola, né? Que fundou, só na vida dela, ela fundou 83 casas, né, irmã? Foi mesmo. 83 casas. Imagine, como a irmã Marli falou, em cada casa havia um jardim de infância. Então imagina quantas sementes Rosita Paiva semeou, né? Porque aprendeu nos pés do sacrário. Maravilha. Pessoa eucarística. 83 casas espalhadas pelo Brasil. Espalhadas. Não, por quê? O Monsenhor Luiz Rocha e ela, de modo, né, era só para a gente atingir o Nordeste nessa época. Porque o Sul tem muitas, né? Tem muitas. Não precisava um pouco, né? Agora sim. Mas o Nordeste, como sempre, não é, precisava de... Mais carente, né? Mais carente de tudo isso. Então, esse de Acre, né, e Amazônia, que a gente tem as casas ainda hoje, mas esse Ceará era povoado, sabe? Quando ela começou. Porque realmente, como o Mica está colocando, ela é uma pessoa eucarística. É a pessoa eucarística. Ela, todas as nossas casas, só dar um exemplo, né, do sacrário. É a mulher fora de comum. Ela visita à noite, na oração dela, ela escreveu, e a gente... Para mim mesmo, quando eu estava lá fora, né, estudando, eu visito todos os sacrários do mundo inteiro onde estão minhas filhas Josefinas. Ela visitava pela fazia oração, uma peregrinação espiritual. Pelo pensamento. Por todas as casas Josefinas. Todas as casas Josefinas para chegar à porta do sacrário. E existem casas fora do Brasil? Não, tem uma na França, né? Tem na França, e estamos tentando na África. Inclusive eu fui na África agora, né? Sim. Para ver a realidade, como que a gente pode, né? Mas ó, a gente pensar 1900 aí, nos idos de 30, 40, 50, sair desbravando esse Brasil, dificuldade de uma mulher, nada, de deslocamento, dificuldade, né? Mulher jovem naquele tempo, bonita. E ela enfrentou tudo. Inteligente, porque
Sim, eu estou muito... Ela era professora, Podem ir falando. Ela era, na verdade, ela era professora. Era professora também. Ela tinha, quando ela veio para cá na infância, não é? Ela foi, a mãe perdeu o pai, não é? Exatamente. A senhora estava dizendo que ela nasceu no Amazonas, não é? Amazonas. Em Lábrea, na cidade de Lábrea, não é? Tá. Exatamente. Quando o pai, lógico, eu também tinha... É interessante quando a Olga, acho que você conheceu, que era daqui da Secretaria de Cultura, que faleceu também, é a sobrinha dela. Então, a Olga conta uma história muito linda, a Estrela do Mar. Sabe? A Estrela do Mar é a Rosita, não é? Quer dizer, do Amazonas. E ela, quando veio, não tinha mais condição. A mãe, quando ela nasceu, tinha 13 anos. Era mesmo. A família... Gente, é um mistério de Deus. A gente vê que a Rosita, ela sofreu muito, mas não tem quem diga que a virtude... Olha, tá vendo a santidade? Sim. Então ela ficou, porque naquele tempo, no Colégio da Imaculada, era as externas e as internas. As filhas da caridade, né? As filhas da caridade. E como se diz, as pobres eram de um lado, as ricas do outro lado, que era das escolas, era assim. Ela morou no tempo da Raquel de Queiroz, da Rosita, né? E lá no Colégio da Imaculada. Então, mas ela era de uma inteligência. Então, a mãe foi para o Rio, né? Exatamente, e ela ficou internada. Cresceu, estudou, tudo no Colégio da Imaculada. Ou seja, foi praticamente criada pelas Filhas da Caridade. Filhas da Caridade. Inclusive tem a irmã que também está no processo. Clemência. A irmã Clemência. É filha da Caridade? É filha da Caridade. Né? E foi no tempo da Rosita. E a irmã Clemência trabalhava na cozinha, não é? Sim. É viva? Não, está no processo. Também está no processo. É um dos 4 processos. São 4 processos. São 4 que tem aqui em Fortaleza agora. Coisa boa, né? Certo? É a irmã Rosita, a irmã Rosita, Dom Antônio, que faz parte da gente, né? Agora tem a irmã Clemência e o Frei João Pedro de Pedro, São que é Capuchinho. Sim, isso eu sei. Você já conhece. Então, ela começou a estudar e chegou até o normal, e normal naquele tempo, né? Era importante o estudo, né? Normal, estudar na escola normal, e o liceu era a melhor universidade que tinha, não é? Exatamente. Então, ela se formou como normalista, né? E como foi a melhor aluna, ela ganhou logo como se dizia antigamente, uma cadeira, né? Ganhou uma cadeira de professora. Então, ela ganhou já um emprego. Ela foi também professora, nada ainda de religiosa. Certo. Nada de religiosa. Isso é a vida secular dela. Só a vida secular. Certo. Então, ela começou já também os jardinzinhos, né? Jardim de infância. Uhum. Então, nas escolas, ela trabalhou também aqui em Clóvis Bevilacqua, que é a escola, ela também trabalhou, ali na Santos Dumont, exatamente. E foi dando algumas aulas também em outras escolas, não sei se foi das Doroteias, que ela deu uma aula. Então, o campo dela era educação. Educação. Sim. Certo? E o trabalho, que ela era líder, ela tem uma liderança não assim de se apresentar, não é assim como elas estão apresentando, se apresentar. Ela fazia todas as lideranças, é uma pessoa líder por fora. Entendi. Tudo que tinha na catedral, os movimentos, na origem, como ele já encontrou, era a Rosita que estava por detrás. Ela era articuladora. Articuladora. Os bastidores. Quer dizer, era Monsenhor Luiz Rocha, que era, né, o pároco nesse tempo. Ele passou 22 anos também. E ela disse que quando ela tinha 16 anos, tem as fotos dela desde criança, coisa mais linda, né? Desde criança. Vocês têm tudo isso? Tudo. Né? Então, nós temos essa foto. Sim. E, então, quando ela entrou no convento, eu acho que ela tinha 40 anos já. Você está vendo? Ela já, quer dizer, esse mundo todo. A questão da ação católica, ela é a liderança também, a liga. Então, todas essas coisas, né, que às vezes a gente... Ela chegou a casar? Fortaleza. Não. Desde pequena,
ela se consagrou a Deus. Olha aqui uma foto dela com 16 anos, para você ver, uma pessoa dessa. Ela pode ser santa. Abraçada no crucifixo. Abraçando com a cruz aí, né? Porque não pode ser, né? Naquela época, com toda a beleza que ela é bonita, sabe, gente? Ali na câmera. Também, né? E ela, Pois então, é. aqui está tão pequenininha, mas Sim, só para sim. mostrar. Agora, a senhora falou que ela entrou para a vida religiosa com 40 anos. Mais com 40 anos, assim. Mas Esse isso... espaço, né? Esse Certo. espaço. Mas isso antes o Monsenhor já tinha convidado para... Não, ela trabalhava com ele nesse movimento, todas essas coisas que tinha na catedral, catequese, tudo que era esses movimentos que a gente está falando, filha de Maria, sim. não Eu é? digo assim, para ser religiosa, ela já foi para ser Josefina. Josefina. Então, aí que ela aparece como fundadora. Para iniciar o Instituto da Josefina. Para iniciar. Quando o Monsenhor, e era um grupo de 7, porque o Monsenhor tinha esse grupo, certo? De muitas essas moças mais assim da classe média, que antigamente era isso mesmo, né? Que era catequese. Então, era um grupo com muitas pessoas ali naquele prédio chamado Sagrado Família, ali perto do Colégio da Minha, que está caindo até hoje, que quero que volte, não é? Aquele prédio ali ao lado do Colégio da Imaculada, do Pequeno Grande. Sim. Certo? É ali que era a reunião delas, mas era tudo o Justiniano de Serpa, né? A escola normal tem o Colégio da Imaculada e aquele prédio que está caindo, né? É da Arquidiocese, ao lado do Pequeno Grande. É um prédio antigo. Sim, você entendeu? Tá em ruínas. Realmente, é a Sagrada Família que está lá em cima. E é uma construção bonita, antiga, né? Toda gótica. Só está deteriorada, né? Tá acabada. Mas se recuperar, é muito bonito, né? E ali que eram os encontros, não é? Das senhoritas, a gente é chamado de senhoritas, né? Senhoritas. Então, esse conjunto de pessoas, de moços, né? Então, tinha a Fontinelli, da família Fontinelli, a família Studat, a família Gondim, né? E que participavam desse grupo dela, de Monsenhor Luiz Rocha, que ele dirigia. Eu tenho até as atas todas, não é? Coisa boa. Até hoje ficaram essas atas? Todas as atas eu tenho já. Legal. Está acabando assim, né? Tem tudo preservado. Na catedral, inclusive tem um memorial, né, irmã? Agora tem um memorial que vocês precisam ver. Memorial de quem? Deles. Das Josefinas. Das Josefinas, Entendi. Certo? Coisa boa. Então, esse grupo, depois que ele adoeceu, né? Depois da morte dele... Do Monsenhor. Ele já tinha dito, ele parou, né? E era no tempo que tinha a ação católica. E a ação católica realmente é o apostolado da vida, né, dos estudantes, com tudo aquilo que realmente hoje se chama quase a CRB, CNBB, não é? Esse movimento de igreja. Então, era muito militante naquela época, né? Militante. Então, ele adoeceu, não é? E ele morreu em 49. Antes disso, ele ficou, como se diz, surgiu olha como é que fica até difícil de dizer as coisas. Surgiu a ação católica, aí ele pensou e disse, olha, era isso que eu queria fazer com vocês. Então, agora já está feito, quase como feito. Então, essa palavra de Monsenhor Luiz Rocha, ele deixou mais dúvidas, né? Então, elas já estavam todas orientadas por ele com isso, tudo. Então, o grupo, quando ele disse assim, olha, é isso que eu queria fazer, o que está acontecendo já no Brasil e fora, ação católica. Certo. Aí algumas desistiram, quem quiser casar, casa, quem quiser ir para outra congregação, vá, né? Então, deu a licença para elas. Então, esse grupo ficou fiel a ele, que é esse da Rosita, né? Sim. Ficou. Então, quando ele morre em 49, 11 de fevereiro, é a festa dele agora, né? Quer dizer, 49, ele acompanha tudo isso. Aí Dom Antônio assume
ela vai e conversa com o Dom Antônio, dizendo tudo o que passou, essa história toda, sabe? Sim. Que eu estou diminuindo. Uhum. Essa história toda, conta como é que foi tudo. E aí Dom Antônio diz assim, eu estou vendo que é uma coisa boa e positiva. O que ele quer, vamos continuar. É por isso, né? Aí vamos fazer como congregação, né, mandando para Roma. Roma reconheceu logo. E pronto. Aquilo, por isso que Dom Antônio faz parte. Entendi, como cofundador. Porque ele fez a primeira Constituição. O que é a Constituição? É a lei para a gente viver. Exatamente. Entendeu? Então, ele que fez. E Monsenhor já tinha feito a primeira regra. Não, é um instituto que nasce das mãos de um monsenhor e um bispo. É por isso que nós temos que fazer a vida de botar também o monsenhor. Todo mundo está querendo, né? São Pode ser seus dois, não, tem seus três, né? Vamos já continuar. Também queremos agradecer a imobiliária Mota da Costa. Né? Na Mota da Costa você encontra diversas opções de imóveis, se você quer locar um imóvel ou se você quer colocar o seu imóvel para locação. A Mota da Costa pode administrar a locação do seu imóvel, você vai ser muito bem assessorado. Então entre em contato aqui com a Mota da Costa, que é parceiro aqui do Atos, que vão lhe atender e dar todo o suporte jurídico para você fazer bons negócios imobiliários, tá bom? Imobiliária Mota da Costa, segue aí mais um parceiro do Atos Podcast. Só para terminar aqui... Fale tudo que a senhora quiser, Olha, irmã. A Rosita, que sonhara com a vida religiosa já aos 16 anos, somente com 44 anos ela fez sua primeira profissão religiosa. Aqui que ela viveu essa vida toda de educação, de catequese, de tudo. Mas a vida dela já era religiosa, né? Foi só a formalização, né? É isso que a gente diz. O Dom Antônio deu a forma, né? Quer dizer, a exigência de Roma, como até hoje, né? Todo instituto. E aí ele passou também a ser o fundador. Que maravilha, viu? Certo. Vamos falar um pouquinho assim agora quais são as características que o processo todo a comissão vem estudando, né, a vida de Rosita. Quais são as características que mais se destacam? As virtudes, né? Exatamente. O que é que tem aí no processo de destaque? Interessante. Agora, falando do processo, nós começamos em 2020, no final, né, já de 2020, então nós estamos já com 3 anos nesse trabalho. Primeiro precisa de testemunhas, né? Conviveram e exatamente 40 ou 60 pessoas que vão lá no Tribunal Eclesiástico. Esse processo corre dentro do Tribunal Eclesiástico? No Tribunal Eclesiástico. Certo. Então vamos escolher 40 pessoas e tudo isso. Então o arcebispo abre, né, para a cidade, que está aberto o processo da serva Rosita, pai, pronto, agora está público, não é? Certo. E aí, então, nós começamos os trabalhos. E o primeiro trabalho que nós fizemos já é exatamente trazendo as pessoas que conheceram. Agora, não é? Quer dizer, muita gente já morreu, né, durante o processo, outras que conheceram, ex-alunos, né, as primeiras ex-alunos que tem muita gente viva. As Josefinas, por exemplo, eu conheci bem, né? As Josefinas que conheceram, essa turma nova não conheceu mais, né? De repente passa tudo, né? Então, eles dão testemunhas, né? Porque a gente sabe, e todas as cartas, porque ela era jornalista também, ela escrevia no jornal Nordeste. A Rosita? A Rosita. Além de tudo, era jornalista. Jornalista. Colunista do Nordeste. Colunista do Nordeste, do tribunal, tem coisa aí. Ela faleceu em que ano? Então, ela faleceu em 91. É recente. Não, ela faleceu em 91. 33 anos. 33 anos. E a senhora conviveu com ela? Convivi, sim, graças a Deus. Né? Convivi. E então ela... Dá para colocar no currículo, não é isso? Sim. Convivi com uma santa. Convivi com a santa, exatamente. Então, ela era educadora, era líder mesmo, como nós já falamos. Ela realmente era uma líder mãe também para nós. Ela era a mulher carinhosa
tudo que ela escrevia, às vezes eu achava graça, né? Até no correio ela botava no envelope, a minha querida filha. Sim. O povo antigo parece que botava assim, né? É. Eu digo, para quem foi? Então, ela escrevia demais. Ela era escritora mesmo. Foi professora, como a gente já falou. Ela foi escolhida como entre as mulheres da Terra da Luz. Foi ela também, faz parte tem dissertações de mestrado, né, de História, de Pedagogia, na Federal, que ela participa, né, com projeto, com discurso, com tudo isso. Então, ela estava presente em tudo. Ela está presente. Mas depois que ela se tornou religiosa, silêncio. Vivia uma vida mais... impressionante. Mais ali... As primeiras irmãs, que eu também morei, tive muita felicidade, porque eu morei com duas irmãs que moraram com ela desde o início, a Gisele Lima Aragão. Então, que tem toda a história, que sabia, tudo isso eu morei, ela morreu agora há 2 anos, né? E ela era secretária do Instituto e fazia todas as coisas. E a gente não sabia quase de nada, assim, porque era tudo, ela não falava dela mais, a Rosita. Ela não falava muito nada, discreta. Muito discreta. Tudo isso que a gente foi pesquisando, agora que eu estou falando, ela parece que o passado para ela não existiu. Toda essa riqueza que ela tinha de jornalista, escritora e professora, tudo. Aí ela foi vivendo, na época, vivendo das escolas, botando a gente também, né? Mas a gente não sabia essa história assim, sabe? Sim, entendi. Entendi. Ela era a superiora de vocês, né? Enquanto viva? Viva o tempo todo. Ela foi a geral o tempo todo. O tempo todo. É bom até citar isso, né? Uhum. Depois que ela entrou, ela tomou conta da congregação. A congregação tinha mais de 800, muita gente. 800 era irmãs? Muita jovem, chegou até 800. É só feminina, hoje, né? Não, é só feminina, né? É muita gente. Viu? Era muita gente naquela época. Era 800 mulheres, hein? 800 crianças jovens. Porque ela recebia, era interessante, que até eu sou maranhense, né? Sim. E quando eu cheguei, eu tomei um susto, porque era tanta menina. Meninazinha nova. Só na Arquidiocese de Fortaleza, a Gisele, né, que escreveu O Amor de Rosita. Olha que morei só, comigo. O Amor de Rosita. Essa que a senhora se referiu, né? Que esteve na fundação junto com ela, né? Com ela, Só na Arquidiocese de Fortaleza foram 33 casas fundadas. Por ela. Quer dizer, se são 33 municípios que compõem a Arquidiocese de Fortaleza hoje, cada um, no mínimo uma casa por cidade, né? Pelo menos uma casa por cidade. Uma cidade e uma casa. Então, e ao todo foram 83. Ela ficou na direção do Instituto por 32 anos, como superiora geral do Instituto Josefino, né? Sim. Esse livro é só sobre ela? Sobre ela, O Amor de Rosita. Primeiro que eu estou querendo fazer outro já, porque já... Mas o importante é que quando ela... do processo, né? Agora eu vou voltar para o processo. Certo. Então, nós estamos aí, as testemunhas, né? Agora, essas cartas todas que ela escrevia para bispo, para todo mundo, sacerdote, era aniversário, era tudo. Cada Josefina tem um bispo para ser madrinha. Conhecendo ou não conhecendo. Entendi. Certo? Então, ela faz os bilhetinhos, o cartãozinho, porque ela sabe escrever muito bem, e entregar para a gente ter um afilhado. Então, todos nós temos um afilhado. Eu tenho o meu ainda, está vivo. Uhum. Isso para a vida toda? Para a vida toda. Aí, quando morre... Aí é responsável por interceder por ele? Por interceder, rezar, não é? Ainda que não tenha contato? Nem conhecido, né? Mas está rezando, é a oração, né? Então, ela tinha essa devoção muito interessante, sabe? O zelo que ela tinha pelo sacerdote, pelos bispos. E entrando agora na segunda etapa, nós estamos lendo as cartas dos bispos, dos bilhetes, das irmãs, depois que ela morreu, né? Dos bilhetes, tudo. Olha, só de Dom Antônio, ela tem mais de 1000 cartas de Dom Antônio. Esse mesmo? Que é santo agora. Dom Antônio Lustosa. Antônio Lustosa.
Tem 3 livros, hoje eu abri. 1000 cartas? Mais de 1000 cartas. É porque era o WhatsApp da época, né? Não tinha rede social. É isso mesmo. É. Como que ela escrevia bem? Ícaro, pela sua idade, você nunca se comunicou através de cartas, né? Não. Igual o Matheus também. Não. Eu ainda peguei, né? A senhora com certeza se comunicou muito, né, por cartas. Demais, né? demais. Mas era engraçado, né, irmã? Porque a gente escrevia uma carta, aí mandava pelo correio. Aí ficava naquela expectativa da pessoa confirmar que recebeu, né? Aí dá-lhe dias. E às vezes nem recebia. E às vezes nem sabia, às vezes um mês. Cartas sérias, né? Um mês para receber uma resposta, né? A gente ficava naquela ansiedade, né? Hoje é instantâneo, né? Instantâneo. Mandou a mensagem, plim, já chegou a resposta. Então, mas é maravilhoso porque está ali escrito manuscrito, de próprio punho, né? Tem que botar manuscrito no processo, sabe tudo que é manuscrito. E só com Dom Lustosa, mais de 1000 cartas. Mais de 1000, gente. Daí já dá para extrair muita coisa, né? Mas eu não sei nem como é que eu vou viver agora. E da Josefina, cada casa dessa era carta para gente, não é? Ela mandava tudo carta. Por exemplo, no Acre, naquele tempo, era... Para chegar uma carta fim no do Acre, mundo. já pensou, rapaz? Mas é São Paulo, né? São Paulo escrevia as cartas, né? Carta a Timóteo, carta, né? A vida dela, ela vivia sendo Mirona, depois que ela assumiu mesmo a congregação, com todo amor e tudo isso, ela vivia, né? Escrevendo. Agora, irmã e Ícaro, isso aí revela o grau de amizade que eles tinham, né? Dom Lustosa, também, né? E a irmã eram muito minha próximos. Rosita era próxima. Ela ia lá visitá-lo, né? Depois ela que ele ia saiu. visitava e ela tinha ainda assim, a vida, porque agora eu quero voltar ao processo. Sim, pode voltar. Quem está lendo, então o que ele... As virtudes dela. Isso. Né, as virtudes. Então, a fé, esperança e caridade. Ó, a caridade As teologais estavam presentes do aí. comum, a fé, essa fé eucarística, essa pessoa eucarística, eu já vou defender, não é exatamente, não pode. A questão da caridade foi a pessoa... Cristo partido. Mas que eu já vi com pobre foi a Dona Rosita, gente. Foi criada por filho da caridade, né? Tinha que herdar. Ela era impressionante. Ali, nós moramos, não sei se você conhece, ali na Jota da Penha, ali na Aldeota, é a nossa casa. Já passei em frente, certo? já. Tem a casa-mãe, que se chama, que é a casa que ela morou a vida toda, onde está o pequeno memorial que a gente está fazendo, e de frente era o coleginho, que a gente chama, que estudou muita gente aqui, porque era um colégio melhor que tinha, feminino, né? Sim. E o outro era o cearense. Sim. Das alunas de lá saíram para o colégio sem diminuir ninguém, né? Mas ela saía de lá, ou do colégio militar, né? Porque é o colégio militar e o São Rocha e o cearense, que era só feminino lá no colégio. Então, nenhuma criança voltava porque era pobre. De jeito nenhum. Tinha de inventar, ela inventava uma bolsa de São José. E dava um jeito. E dava um jeito, né? Dava um jeito, era fora a caridade. Ali aqueles que viviam ali, né? pedindo coisa, tudo isso. E ela tinha de tratar bem. Se ela tivesse teve um caso lá, que é bom a gente falar, né? Até João Batista. João Batista era o que estava todo dia lá atrás, né? E ela tinha pena, porque ele bebia, não era normal, né? E às vezes a gente que é grosseira com ele, porque ele todo tempo, né? Era um morador de rua? É um morador assim, mais ou menos, né? Aí um dela parece que ela tinha essa mania de dar o dinheiro, pegar o dinheirinho pra gente não ver, sabe? Sim. Amassava. Ela usava um vestido azul de tergal, de meia, sabe? Tudo, que era elegante. Ela pegava, ia lá pra portaria, né? Dava na mão essa mãozinha pra gente não ver, porque a gente falava, não, a gente jovem. Ela falava, porque ele era muito, sabe, xeridinho com ele. Aí um dia ela parece que ela foi assim um pouco, falou um pouco assim com ela. Não sei, ela ficou, disse que não dormia, porque tratou mal. A gente teve de chamar João Batista lá na praça para ela pedir perdão. Foi mesmo. Virtude. Virtude, você está vendo? Era para ela viu o pobre como um Cristo.
Cristo mesmo. Cristo partido. Cristo partido. Ela chamava o meu Cristo partido. Meu Cristo partido. Então ela tem um Cristo mesmo lá no memorial que a gente encontrou, né? Ela não sei como é que da onde. E aí tem um Cristo lá no birô dela. E por que Cristo partido? Porque é o essa pobre. expressão partido. É partido porque é sem braço, sem... sabe? Sim. E eram os pobres. Os pobres, Sim. doentes, abandonados, É, partidos abandonados, pela vida, né? Pelas vulneráveis. Era vicissitudes da um Cristo vida. mesmo, né? Que Vulnerabilidade. Ele disse, Entendi, né? É o menor de entendi. tudo isso. Então, o ela- pobre que batia a porta, que chegava, era o Cristo partido. Era o Cristo Entendi. partido. Era o bêbado que ela agasalhava, era o que Ele chegava cuidava e assim. pedia uma esmola, era uma criança que não podia pagar a pagar. mensalidade da Era, escola. sabe, uma coisa... Era esse que ela chamava o Cristo partido e nós começamos também a ver, não é? Essa devoção. Então, a Rosita, ela é santa mesmo. Né? Agora, irmã, assim, a comissão analisa, então, a partir das virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Fé, esperança. Mas aí, além dessas... Além disso, ela tem... Ela quando santo, porque assim, é serva, não é? Serva, depois venerável e santo, né? Tá. E aí, no venerável, veio o que ela fez também para o povo, público, coisa pública, né? Então, vamos por partes. Então, para atingir o primeiro grau, que é de servo ou serva... É o testemunho das pessoas, né? Que conheceram, que vão dizer e tudo, né? São 60 perguntas, 40 perguntas que você tem de responder. E, no mínimo, quantas pessoas precisam responder? Depende, sabe? Porque a nossa foi 60 pessoas. 60 ainda pessoas, não terminamos ainda, né? E aí tem que responder falando sobre a vida dela. A vida dela toda. São 40 Entendi. perguntas que fazem. Existe um questionário padrão Questionário, né? que o Tribunal Eclesiástico Que é segredo, disponibiliza. você tem que fazer, né? O juramento sobre a palavra de Deus. Entendi. Você, né? E, obviamente, essas respostas precisam estar ali coesas, né? Para ter uma... Mas para você é livre, né? Quer dizer, é livre para a gente, aquilo que eu vi, a gente tem de ver a verdade, né? Isso, exatamente. A verdade. Então, depois aí vai o advogado, como se vê, né? Quer dizer, vão fazer Avaliar tudo direitinho, né? direitinho, tudo isso, Certo. né? O tribunal. Pronto. Né? Aí então... Nós passamos dessa. Agora o tribunal extraindo dali daquelas respostas das pessoas que responderam e destacando ali que realmente havia virtudes heróicas, né? Que a gente aí chama... passa para as virtudes heróicas, né? Que a gente tem de trabalhar. É o segundo passo. Que é o segundo passo. Aí nós vamos ver agora isso que nós estamos vendo, né? As virtudes, a fé, a esperança, a caridade, se não tem alguma heresia, está entendendo? Entendi. Gente, é tanta coisa para ser justo, não é? Sim. E por último é o milagre, que já tem. Já tem. Já tem. Pode ser revelado aqui? Não vou revelar não, porque... Né? Em primeira mão aqui no Atos Podcast. Já tem. Mas eu estou brincando. Não, mas vai ser revelado, né? Vai no momento certo, né? No momento certo já tem muita gente aí com as graças também, porque a gente recebe, né, os papéis, e os milagres têm que ser na área da saúde. Tem sido na área da saúde. Tem que ser. Tem que ser na área da saúde. Ou seja, curas físicas. Curas. A comissão vai avaliar, né? Os peritos vão avaliar, peritos, né? Se de fato era um problema que não tinha cura. Porque o médico tem gente, milagrosamente. tem muita gente tem. Exato, que diz exatamente. que é milagre dela. Tá entendendo? Então, ela coisa já boa, tem. viu? Então tem de... Então a gente está no processo, né? Claro. Vai custar porque... E a igreja é sempre muito prudente, né? É muito irmã? prudente. Muito séria para avaliar isso avaliar tudo, essas né? coisas. É muito... E ter ser justiça, né? Exatamente. Eu até fiz uma pergunta, mas só pode ser na saúde. Na saúde, para ver que tem. Aí são os médicos, não são qualquer médico também, né? Exato. Que vão provar e tudo isso, né? Que realmente foi uma coisa sobrenatural. Perfeito. Gente, queremos também agradecer o nosso parceiro Divina Comida. Conhecem o Divina Comida? Vocês precisam ir lá, viu? Divina Comida é uma comida maravilhosa, comidinha caseira, né? Já aprovadíssima pelo nosso amigo Matheus Jackson, que é o nosso diretor aqui.
Né? Então, vá conhecer o Divina Comida, parceiro aqui do Atos Podcast, tá bom? Cardápio completo, né? Atendimento espetacular, ambiente maravilhoso, também tem ambiente climatizado, para você assistir o jogo, né? Que tem os telões lá, e os garçons muito simpáticos, a galera toda lá, e a Edna, que capitaneia essa galera toda. Então, Divina Comida, excelente opção, seja para o almoço lá no self-service, ou então no seu à la carte à noite, e rodízio de pizza e tudo mais, tá bom? Valeu, Divina Comida. Segue aí o Divina nas redes sociais, tá aí o QR Code e o link, tá bom? Obrigado, gente. E deixa o seu like, hein? Deixa o like aí. E segue o pessoal. Tem um Instagram da comissão? @Instituto Josefino. Essa parte é toda com o Ícaro, né, irmã? Da tecnologia. Eu quase sou analfabeto. O arroba do Instituto, né, onde a gente divulga as notícias, né, as romarias. Nós já fizemos 2 romarias eucarísticas esse ano, lá no santuário, pela beatificação da serva de Deus Rosita Paiva, né? Então a gente divulga tudo no Instagram, @Instituto Josefino, né? E também tem o Instagram do Vocacional Josefino, @Vocacional Josefino. Alguma jovem, alguma moça que queira conhecer o carisma, né? Que deixado pelo Monsenhor e alimentado muito forte, com muitos traços, né? Da serva de Deus Rosita Paiva, procura lá @Vocacional Josefino, que nós estamos constantemente divulgando, e agora nesse mês de agosto, que é o mês das vocações, nós estamos divulgando a cada dia uma vocação de uma Josefina. Então a gente descobre coisas incríveis, né? Como essas Josefinas, elas são mulheres extremamente corajosas, guerreiras, né? Guerreiras, né? Mulheres que romperam barreiras, né? Para você ter uma ideia, Neto, tem uma irmã Josefina, a irmã Rosângela. Ela é piauiense e está na cidade de Governador Luiz Rocha, no Maranhão. É maranhense. Diocese de Caxias, é maranhense? Maranhense? É. Conterrânea da senhora. Conterrânea. Tem um grupo muito forte. Então, a irmã Rosângela, ela é administradora paroquial. Porque não tem padre. Olha só. Diocese de Caxias, hoje, né? Há uma dificuldade de padre. E Caxias é grande, é uma cidade grande. É uma cidade enorme, lá no Maranhão. E não tem ausência de... Há necessidade de vocação sacerdotal, né? E pela necessidade pastoral, ela o foi bispo nomeada, provisionou como administradora paroquial. Então, muito isso. E isso aconteceu muito no sertão do Seridó, lá no Rio Grande do Norte. Muitas paróquias lá do Rio Grande do Norte foram animadas por muitos anos, naquela época pós-Concílio Vaticano II, que houve uma grande crise na vocação sacerdotal, por religiosas josefinas. Olha só. Então são mulheres protagonistas mesmo, são mulheres de missão. Trabalhamos bastante. Agora estamos envelhecendo, né? É natural, né? Mas vão chegando outras, e agora, né? A gente está fazendo, e agradecer a ele, né, também, que ele está um josefino todinho, né, irmão? Você já viu? Graças a Deus. Eu particularmente acho que é uma riqueza tão grande, sabe? De repente aqui, o Maranhão é aqui vizinho, o Rio Grande do Norte é aqui vizinho. É porque a gente vive numa realidade tão confortável aqui, tem padre em todo canto. O Ceará, Fortaleza, graças a Deus, né? Muito rico, né? Mas aqui vizinho é diferente. É diferente. Né? Se precisa mas, de uma confissão. Eu fiz também uma crítica, não é? Nós mesmos. Porque também nós estamos muito concentrados agora em Fortaleza. Tem que partir em missão, tem que partir, aí muita gente... Bota as novinhas, irmã, para ir. Então, como nós estamos envelhecendo, né, que é normal, sim, as irmãs, tudo diminuiu bastante, não é, nesse sentido. E hoje, vocação, como dizia Dom Luiz, tipo da gente, assim, como se diz, mais antigas, né, as congregações, tem poucas, porque hoje tudo é comunidade de vida, né, movimento, essas coisas. Mas as novas comunidades, é melhor, né, aquela coisa. Estão na mídia, né? Estão na mídia, estão assim. Mas agora tem o Ícaro aí para aí nós dar visibilidade agora, aí. Não, nós temos de mudar essa história também, né? Mas não, carisma belíssimo. Sim, e tudo semente de Rosita, né? Tudo semente dela mesmo. Ela foi a desbravadora, né? Ela foi a precursora. Um carisma que tem 3 santos na fundação. E elas carregam o DNA de Rosita, né? Isso aí. Uma mulher que rompeu grilhões, né?
Então, assim, no momento agora, o processo está na fase de... Das virtudes teologais. Aí como é que se obtém essa informação? Através também de testemunhas? Das cartas, dos testemunhos também, não é? E atualizá-los. Certo? Atualizar, porque, como eu disse, né? A fé, como é que era vivida, né? E ainda é resposta para hoje. Só muda, né? A fé não muda, né? Quem é fé... Sim. E então, para ver como é que ela vivia essa fé, se ela fosse hoje também, não é? Então, tudo dela é atual. Agora, é uma coisa... eu tenho um exemplo que me chama a atenção. Quando eu era postulante, que a gente é aspirante, postulante, noviça, professa, não é? Aí passa 6 anos, aí volta os perpétuos, pronto. Ou vai embora ou fica, não é? Uhum. E quando eu era ainda estudante, lá de frente com o colégio, né, o ensino, às vezes eu passava lá na casa-mãe, que é de frente, não é? Tem 2 coisas. Ela era uma pessoa que se eu chegasse lá e dissesse, a gente chamava Dona Rosita, isso aqui tá tão bonito esse quadro. Ela disse, minha filha, leva para você. Despojamento. Desapegada, né? Desapegada. Ela só confiava na divina providência. Tem cada história agora que está lendo, qualquer coisa, que era muita menina, achasse menina nova, tudo novo. 70, 80 pessoas. Menina, é menina mesmo, como eu dizia naquele tempo. Aí o que dá para dar comida, daquilo tudo? E a gente não sabia, né? Não chegava até nós. E então, é tudo que ela... Não, vai na capela e peça a São José que vai já aparecer. Aí conta até uma história, porque ao lado... Você sabe dessa, né? Ao lado, aí ela se anunciava Porto, muita gente, amiga, ela tem muita gente, por causa do colégio, né? Que amiga que gostavam dela mesmo. E tudo ela também pedia. Ela pedia. A gente que não sabia. E aí, estava faltando pão, estava faltando não sei o quê. E chegou, ela mandou a gente noviça rezar na capela e pedir para São José que ia aparecer, alguma coisa ia aparecer. Então ela tem uma fé em São José, como do Antônio também. Uma fé, peça a São José, vamos para a capela rezar. E aí, eu acho graça. Só que a vizinha também, que era Santa Teresa, as irmãs, aí do Antônio, ela perguntou, ela agradeceu do Antônio, obrigado que o senhor, excelência, sua excelência, ela tratava da excelência, sua excelência, esse pão para cá, todas essas coisas. Ela disse, mas eu não mandei para vocês, né? Eu mandei para outro conversa. Mas só foi São José que trouxe. São José desviou aí o caminho. Me conta essa piada, né? Mas foi um fato mesmo. Foi mesmo. Ela disse, então fico mesmo com vocês. Foi São José, porque eu não mandei para vocês, não mandei para vocês. Quer vir? Muito bom, viu? Muito engraçado. Então, nós estamos nesse tempo de falar de tanta coisa, de escrever. Tem que estudar bastante, né, irmã? Tem que ler muito, porque é muita coisa. E as cartas que ela fazia para médico, os médicos dela pareciam que... Era mesmo. Ela falava uma que ela faz para o doutor Haroldo, né, de Joaçaba, que é o diretor ali do Hospital do Câncer, né? Sim. Então, a saúde, ela não gostava de ir para médico, para essas coisas, nada. Tem uma coisa que me chama a atenção, mas ela escreve, a filha dele me entregou essa carta, ela escreve com tanto amor para o doutor Haroldo, sabe? Essa carta, lá das águas do, não sei da onde, né? Lá no Rio, Purus, né? Ela vendo aquele Purus, acho que volta, né? A infância, né? Ela passeava, ela ia lá, sabe? E aí, então, ela escrevendo para ele, agradecendo uma cirurgia que ela fez. Assim, eu digo, meu Deus, como que por simplicidade ela se entregava assim, né? Confiava nas pessoas. Né? Entendi. E uma vez, outro exemplo que eu achei muito interessante, eu era também ainda jovem, ela disse, minha filha, você vai de táxi. Eu estava lá na Jota da Penha e ia para o Monte Castelo.
Eu não era ainda religiosa. Estava começando. Aí eu disse, eu jovem assim, quando eu vou chegar lá, as irmãs dizem, que é Marli de táxi, sabe? Chegando da escola de táxi. Aí ela me disse uma coisa que eu não sei, minha filha, se a gente não ajudar os motoristas, como que eles vão sustentar a família? Olha só. Gente, isso aí para mim eu achei uma coisa. A gente pensa não é só em gastar em não sei o quê. Olha a metade. Estava vendo além, né? Ela está além de tudo, menina. Isso aí eu nunca esqueci essas coisas. Irmã Ícaro, são quantos membros na comissão? Acho que são uns 15, né, irmã? Não, mais ou menos, mais? São 15. É porque agora eu coloquei mais gente, né? Porque precisa de trabalho, uma turma. Mas é assim, acho que nós somos 10, né? Talvez. Então, o postulador, né? O nome? É. Quem é mesmo que a senhora falou? O postulador, ele está em Roma, certo. Que é o Padre Cabral. Padre Cabral, o Padre Cabral ali da São João Tauá, sim. Ele está lá. Ele está um tempo lá, Ele está um tempo lá, já faz acho que 3 anos. Ele foi, não é? É até bom porque ele é doutor em Direito Canônico, então a gente escolheu, não é? Ele assim, muito prudente, tudo isso. E ele conheceu ela também? Conheceu lá de Pinheiro, né? Do Maranhão. Aí ficou, vamos eleger, aí ficou o outro padre, o padre Josileudo, e o escolheiro, né, da congregação. E aí o padre Josileudo é muito ocupado, aí chegou o Frei Ademir, esse que veio aqui, não é? Exatamente. Ele entrou agora. Certo. Aí são nós dois, e a gente convida as pessoas, né, para ajudar, porque a gente não dá conta. Muita coisa, né? Muita coisa. E aí tem as reuniões periódicas. Elas se reúnem para ler essas cartas, para digitar, digitalizar, né, porque tem que documentar tudo, preparar um documento oficial, que é a Position, né? Chama Position, e vai para o Vaticano. Existe um documento da igreja que orienta todo esse passo a passo. Está no Código de Direito Canônico ou é em outro? Não, eles tiram assim para resumir, porque... por muita coisa, né? Muita coisa, mas eu estou até lendo, está ali. Mas a parte da gente, eu sempre, todo dia eu vejo também o Vaticano, né? Para facilitar, vendo quem está saindo. Sim. Isso, aquilo que a gente vai também criando. Familiarizando, né? Com os termos, com tudo. Com né? a santo, né? Que vão sair, né? Os outros santos também. Exatamente. É importante que o Brasil, dessa vez, né? A primeira vez que tem, como eu disse, naquele dia do jornal, né? Eu disse, olha, mostrar que nós também podemos fazer isso. Sim. Sabe, não é como orgulho, não é como vaidade, mas que nós temos pessoas boas, claro, pessoas santas, pessoas de acordo com a palavra de Deus que viveram. Então é isso, não é vaidade, não é? Porque se gasta, sabe? A gente se gasta. Mas por isso que a gente toda vez pede ajuda, pede isso, aquilo outro, porque é trabalho. Né? Eles estão trabalhando lá, quem vai são os advogados, né? Os juízes também, é a mesma coisa, é um tribunal. E então eles fazem esse trabalho todo depois, aí tudo que tiver assim de contradição, que às vezes não pode ter, e a gente tem que ser perfeito. Perfeito. O documento, assim. Como serva de Deus, o que é que o fiel pode pedir ou como é que começa essa prática devocional? Como serva de Deus, o que é que a gente pode fazer em relação a serva primeiro a gente Rosita? Tem que, como eu falei no início, né? A arquidiocese divulga para todo mundo, né? Que é isso que a gente fica divulgando, como a gente está hoje aqui, né? Inclusive agradecer a você e a vocês todos, né? Nesse momento, porque é divulgação. Então a gente precisa, para o povo acordar, né? Que o povo não conhece. Sim. Então eles têm que saber também. Porque não é só um grupinho, né? Só umas congregações. É para a igreja toda, né? É para a igreja toda, é para o mundo. Vai começar da igreja local, né? É a igreja local, então a gente tem de escola, a gente faz isso. Então é para o mundo inteiro saber um exemplo de uma pessoa que foi capaz de viver a palavra de Deus. E inspira a gente, né? Inspira. Inspira e motiva. É uma referência, né? Exatamente. E não é culto ainda, né? Não se pode cultuar ainda. Era isso aí, pronto. Né? Existe a oração pela beatificação, né? Que a gente vai
concluir com ela. Então, nesse momento, é um momento de divulgação, de mostrar para as pessoas que nós temos um membro da nossa igreja que está no processo. E aí nós vamos rezar para que ela seja beatificada e pedir uma graça. Exatamente. Aí esta graça pode se transformar no milagre, que pode ser o da beatificação. Joia. Então esse momento é de oração. É de oração. Aí eu estou vendo aqui, vamos sim. Eu estou vendo aqui, foi o cardeal, Nil. Foi ele que... Foi Dom José. Foi Dom José que... O Nil Obstat quer dizer, não tem nem... é quando abre o processo... eu achando que era um cardeal aqui, o Nil Obstat. É a abertura do processo pelo Vaticano que diz que não tem nada contra. Nil Obstat é um documento. Que diz assim, não, a Rosita nunca teve excomunhão, nunca teve problema com a igreja. Então pode-se abrir o processo e pode-se trabalhar na causa de beatificação. Então esse é um documento que autoriza, é o que dá o título de fato de serva de Deus. Entendi. Aí o próximo título, então, quando terminar a position, que for para o Vaticano, que for analisado, é o de venerável. Venerável. É aprovado. É coisa que dizem, você só pode fazer depois que a igreja aprova, né? Isso, exatamente. E essa oração, quem é que redige, quem é que formula? Não, fomos nós. A própria comissão? Exatamente. Ela foi uma congregação mesmo, né? A gente vamos logo fazer a oração. Aí levamos para Dom José, que é Dom José. Era o arcebispo, exatamente, que é o nome dele, né? Foi no dia 22, foi logo, então. Foi aprovado, né? Que pode abrir para todo mundo, né? Para todo mundo, divulgar tudo isso. É o que nós estamos fazendo agora, mais forte. Mas é uma oração pela beatificação dela, né? Para deixar bem claro para o povo, né? Beatificação. E aqui, então, como ele já falou, pediu uma graça. Uma graça é uma coisa, a graça é qualquer pedido. Sim. O milagre só é no campo da saúde. Então, por exemplo, eu estou com um irmão que é doente do câncer. Então, ele pode ficar bonzinho. Está entendendo? Sim. Então, se ele ficar bom, está aqui 5 anos, tem todo esse espaço, né? É uma coisa muito séria, sabe, gente? Sim. Então, ele ficou bom, pronto de tudo, aí espera 5 anos, se ele não adoecer, é milagre. Entendi. É a remissão, né? Que é o período de remissão, né? Do miraculado do câncer, né? Que fica curado do câncer, né? Qualquer doença, né? Eu vou ter o câncer porque é um período de 5 anos. Tá joia. Que maravilha, viu? Muito bom conhecer um pouco mais. A graça é uma coisa mais... Vamos supor, como diz aí o povo, né? Passou no concurso. Um processo na justiça, pedido, né? Um processo na justiça. Desembaraçou aí. Ganhou um emprego, né? Uma coisa assim. Aí isso. é uma graça. Pediu uma graça, a gente... Eu mesmo estou com uma graça na mão dela, viu? Tá, né? Ela está trabalhando. Não, a partir de hoje eu acho que eu já tenho algumas. Vou dar trabalho à serva de Deus, Rosita. Eu tenho um negócio. Se não é para você, é para outro. Né? Exatamente. A gente tem até a Rositinha, viu, Neto? Aqui. E pronto, fale aí sobre o nosso mascote, né? A serva de Deus, Rositinha Paiva, que é uma forma de popularizar, né? É uma naninha, uma almofadinha, né? Quem quiser, inclusive, está disponível para quem quiser adquirir ajuda no processo de beatificação, porque tem custos, né? Existem algumas contribuições que precisam ser dadas no processo, né? E quem quiser adquirir a Rositinha tem nesse formato de naninha e tem no chaveirinho também, né? No memorial. Nós temos o memorial Rosita Paiva, que fica lá na casa próxima, em frente à Casa Mãe, né? Na rua J da Penha, próxima à Igreja de Cristo Rei. Certo. Né? J da Penha é o número? Qual o número do J da Penha? 46. Rua J da Penha, número 46. Ali pertinho da Pinto Madeira, né? Naquele quarteirão. Né? Pronto, eu sei. Isso. Entre a Pinto Madeira e a Praça do Cristo Rei. Pronto. É o quarteirão da Josefina. Eu costumo dizer que é o quarteirão que tem mais freira no mundo. A concentração lá é grande. Porque ali tem mais de 50 freiras. Olha aí. Então, a densidade ali de freira é imensa, né? Tem que entrar no Guinness Book, na verdade, viu? Porque além da Josefina, ainda tem a casa das Irmãs de Santa Teresa na esquina, né? Na esquina. Então,
Que foi desviado o lanche. É o lanche, exato. São José mandou. São José deu um jeitinho. É a concentração de freira maior que tem, acho que no mundo todo, viu? São José é bom. E aí, quem quiser visitar o memorial, né, é aberto a visitação, não precisa agendar. Entra lá no nosso Instagram, @Instituto Josefino, manda uma mensagenzinha no direct, lá tem os objetos pessoais da serva de Deus, tem o Cristo partido, né? Manda no direct mesmo. No direct mesmo, manda a mensagenzinha lá, eu quero visitar. Tem um WhatsApp? É o contato? Não temos ainda. Tá. Por enquanto, só o Instagram. Pelo Instagram. Que aí manda a mensagenzinha no Instagram, que aí tem a irmã Rosália, que é responsável pelo memorial. Tá. E aí ela recebe com todo amor e carinho, né? Apresenta, né? Tá muito bonito o memorial. Inclusive, né, dentro da casa tem o memorial e tem a capela onde repousam os restos mortais tá lá. da serva de Deus. Então você pode fazer uma oração, né, diante do túmulo dela e do Monsenhor Luiz Rocha. Porque o dom é interessante isso, né? Nós tiramos lá do João Batista, né, os ossos, né, dela e do Monsenhor Luiz Rocha também. Aí ficaram os dois. Como o Dom Antônio é arcebispo, né? Ficou na catedral. Tá na cripta. Eu perguntei para Dom José, a mulher não pode ficar aqui não? Só os bispos. Eu vou pensar, né? Tá bom. Quer ver das plantas rositas, né? Não Quais são, tem ações programadas para mais no dia 20, ou no dia 19 de agosto, agora de 2024, a gente está gravando aqui no dia... Que dia é hoje? Hoje é 14 de agosto, vai né? ter no dia 19. Que é aniversário de morte dela, não é? Lá no Cristo Rei. Na igreja de Cristo Rei. É 5 horas da tarde. Com Dom Gregório. Com Dom Gregório. Nós Nós estamos lá. É aniversário de Páscoa dela. Exatamente. 33 anos da Páscoa dela. 33 anos da Páscoa dela. Dom Antônio foi 50 anos, né? Hoje. Sim. E ela 33 anos. 33 anos. Tá ótimo. Vale a pena conhecer, né? Viu? Tem até algumas publicações também, né? Quem quiser conhecer, lá no memorial também tem à disposição, né? Inclusive isso aqui é uma tese de mestrado, né? Tese de mestrado. Da irmã Edma, lá de Pacatuba. Inclusive as irmãs Josefinas têm um trabalho incrível em Pacatuba, com criança, um projeto social imenso, né? A irmã Edma que está lá e a irmã Terezinha, né? Então aqui a vida de anotações para a biografia de Rosita, e aqui é exatamente o protagonismo do Instituto Josefino aí no sertão do Nordeste, né? As mulheres que desbravaram. Terezinha de Jesus é outra irmã. É outra irmã, são as duas irmãs que estão lá na comunidade de Pacatuba. Tem todas as maravilha. Então elas estão animando, né? Para adquirir os livros pelo Instagram. E a visita ao memorial, né? Também tem. Vou colocar mais. Tem à disposição lá para quem quiser. Vale a pena conhecer. É um tesouro que a Arquidiocese de Fortaleza tem, embora ela seja amazonense, né? Mas bem dizer uma cearense. Desenvolveu o trabalho todo dela aqui, né? O apostolado, missão, vocação. Uma coisa interessante que eu acho também muito ela era uma animadora vocacional nata. Onde Rosita Paiva chegava, as meninas se sentiam atraídas. Né? Menina mesmo, de 13, 14 anos aqui, ó. Tinha 14 anos. E chegava para Rosita e dizia, eu quero ir para o convento. Ela dizia, venha. Na hora. Pegava pela palavra, né? Não tinha o que tem hoje, psicólogo, encontros vocacionais e conversa pessoal, né? Que tem hoje nos processos de discernimento vocacional. Vinha e já entrava e pronto. Hoje, a maioria das irmãs, né? Que já tem aí um certo tempo de vida religiosa, foi assim. Ela chegou na comunidade, foi visitar a paróquia, tocava assim, geral no coração das crianças, das jovenzinhas, que se apresentava e ela já trazia. Então, e não dava problema não. Interessante isso, né? Então, ela era uma animadora vocacional assim nata. Ela tinha uma presença simples, falava pouco, falava o necessário, né? Mas ela fazia uma coisa extraordinária. Onde ela chegava, ela causava assim, um extraordinário. Eu fazia assim, acho graça. Porque lá na minha família eu tenho 5 irmãos, né? E aí
quando a Rosita chegou, a Rosita, né, que as irmãs estavam, a gente estava estudando no ginásio, fazia o ginásio naquele tempo, e eu fazia a segunda série do ginásio. Aí os meus irmãos disseram assim, aí eu fui falar, vai falar com a Rosita, você vai conhecer tudo isso, e você vai lá na nossa casa com as irmãs, né, fazendo. Aí eu cheguei, né, fui conversar com ela, e disse, então, mas você tem mesmo vontade? Eu digo, eu tenho vontade de ser religiosa, tudo isso, não é? Mas meus irmãos estão dizendo que eu não vou mais estudar. Meus irmãos não queriam, meus irmãos não queriam que eu fosse lá. Essa menina, porque a gente gosta de estudar, ela, minha família. Aí os meus irmãos estão agora dizendo que eu não... Eu disse, não, você vai, né? Você vai continuar seus estudos, você não vai ficar sem estudar, não. Por isso, não. Prepare suas coisas, né? E em janeiro você já vai. Ela foi em novembro. Eu disse, mas eu nem me preparei ainda. Ela disse, não tem problema, você leva o que você tem. Aí eu voltei para minha mãe, né? Minha mãe até que disse, não, minha filha, se você for realmente você quer, mas meus irmãos não queriam de jeito nenhum. Não, essa menina velha não sabe o que quer ainda. Eu disse, não. Resultado, doutora Marli Carvalho, doutora em filosofia pela Gregoriana de Roma. Quem ia deixar de estudar, olha. Eu disse pra ela, não, você tá vendo? Você vem, minha filha, venha, que a gente... Quando cheguei, eu já fui pro colégio, terminar o ginásio, né, que a gente tinha mesmo, né? Maravilha. Irmã Ícaro, vamos fazer a oração então? Vamos. Tem algum aspecto, algum dado mais relevante que a gente não abordou, que vocês querem destacar? Um pouco essas que a gente já falamos nessa reconstrução, o futuro das crianças, né? Contexto eclesial também, nós somos muito, né, perto dos padres, né, porque a gente trabalha. E ela faz a questão da gente trabalhar, não deixar o padre sozinho, nem nada, não é? Às vezes ela diz assim, não, tem de ir para ajudar, não deixa o padre ir sozinho. Tem também o Manfredo, você chegava lá, Manfredo Ramos, né? Aí, às vezes de tarde, depois de estudo, ia para a pastoral universitária. Ela chegava, a gente cansada às vezes, do dia. Ela disse, não, gente, vão ajudar o padre, porque ela, por o zelo que ela tinha pelos padres, então ela não deixava ele sozinho, não. Ela tinha essa confiança toda, né? Tem também, que ainda é fruto de Rosita, né? A rede de educação josefina, né? Elas mantêm escolas, né? Aqui em Fortaleza ainda tem 2 escolas josefinas, né, que é o Colégio Mater Amabilis, lá no Monte Castelo. Não sabia que era josefina, Mater Amabilis. Há mais de 60 anos fundado por ela, né? Não sabia. E tem o Colégio Patronato Padre Luiz Barbosa na Messejana, né? E elas têm escola no Piauí, no Maranhão. São 10 escolas atualmente. As escolas hoje estão... É um jogo, né, de escola, né? É muita escola, as serviço pública e tudo isso. A gente está também passando por uma crise. Os colégios são ótimos, né? Os colégios... prédio, tudo isso, mas os colégios religiosos estão tendo dificuldade, né? Confessional, exatamente. Muita dificuldade. Mas aí a semente está sendo brotada, está sendo plantada no coração de muitos jovens, né? Que estão nessas escolas josefinas. Hoje elas têm a rede de educação josefina. Eu morei muito em Mater Amabilis, né? Porque eu também estudei no liceu, né? E aí eu já trabalhei lá no Mater Amabilis. Eu construí também aquele colégio. Mas agora é uma carência de gente, né? De aluno, porque escola particular tem que pagar, não é? Exato. E às vezes tem que se manter, né? Se manter. Os pais às vezes não... Está sendo uma crise que a gente está pensando e eu sou contra fechar a escola, sabe? Aí tem que se ver o que se faz. É isso. Vamos pedir a São José, né? Vamos pedir a São José, e a gente pede todo dia mesmo. Vamos fazer então a oração? Vamos rezar a oração pela beatificação. Pronto. Ícaro, se você quiser conduzir aí. Então vamos com muito amor rezar a oração pela beatificação da serva de Deus Rosita Paiva. Convidamos você então que nos acompanha. Vamos aqui nessa câmera central. No Atos Podcast, você que nos acompanha agora, faça também a sua oração conosco, pedindo uma graça. Primeiro a graça da beatificação desta grande mulher, depois uma graça pela intercessão dela na sua vida. Pai de misericórdia, só vós sois santo,
só vós sois o Altíssimo. Nós vos louvamos e bendizemos pelas virtudes com que agraciastes a vossa serva Rosita Paiva, orante, materna, despojada, compassiva e misericordiosa. Humildemente vos pedimos, dignar-vos elevar à honra dos altares essa vossa serva que consagrou toda a sua vida ao serviço de Deus e do próximo, cheia de caridade para com os pobres e de zelo pelos sacerdotes. Concedei-nos, ó Pai, por sua intercessão, a graça. Aqui a gente pede a graça, né? Se você quiser, precisa. Que, por vossa bondade, vos pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Rosita, serva de Deus, rogai por nós. Então já pode dizer rogai por nós. Sim, sim. Maravilha. Muito obrigado, viu, irmã? Obrigado por esse papo aqui tão bom. Obrigado, Ícaro. Viu? A gente fica muito feliz de poder estar aqui, de poder divulgar a Rosita. Esperando que a gente volte, esperamos que voltemos outras vezes. Sem dúvida. Sobretudo quando for para dizer que Rosita será beatificada. Trazer boas notícias, né? Não, as portas estão sempre abertas, viu? Contem conosco para a gente divulgar, para a gente levar esse conhecimento ao povo católico, tá bom? Então, estamos sempre de portas abertas. Muito obrigado mesmo, de coração. Conte com as nossas orações. A gentileza de vocês, não é? Foi muito agradável, não é, gente? Que bom, irmã. Estarmos juntos, onde 2 ou 3 estiverem juntos. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Sem dúvida. Gente, então, deixa o seu like, segue aí o Instituto Josefino e também a gente vai colocar aí, né, à medida que vocês foram falando, a gente deixou aí os arrobas e tudo mais. Segue o Atos Podcast, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda. Deixa o seu like e os comentários. Aí no comentário, você já conhecia a serva de Deus, Rosita Paiva? Se não, deixa no comentário o que é que você achou dessa história, dessa futura santa, né? Se Deus quiser, aqui da nossa arquidiocese, tá bom? Pessoal, valeu, foi ótimo. Compartilha esse episódio com muita gente, tá? Até o próximo Atos Podcast.